Talvez você já tenha ouvido muitas vezes que nada é impossível para Deus, mas no fundo, o seu coração começa a duvidar quando a situação se arrasta por tempo demais. Você ora, espera, tenta ter fé, e mesmo assim, tudo continua igual. O problema não é só a dor, é a sensação de que aquilo já passou do limite do que pode ser resolvido. Existem momentos em que a mente diz, isso não tem mais jeito. A lógica afirma que acabou. As pessoas ao redor já não acreditam. E aos poucos, até você começa a orar sem a mesma esperança, apenas repetindo palavras, sem força interior para crer de verdade. Talvez a sua causa pareça impossível porque já tentaram de tudo. Conversas não funcionaram. Esforços não mudaram nada. Portas se fecharam uma após a outra. E o coração começa a aceitar a derrota antes mesmo da resposta. Mas existe uma diferença entre o impossível para os homens e o impossível para Deus. Aquilo que para você parece final, para Deus ainda é processo. Aquilo que aos seus olhos morreu, para Ele ainda pode ser tocado, restaurado e transformado. Deus não trabalha limitado pela lógica humana. Ele não precisa das mesmas condições que você precisa. Ele não depende das mesmas portas que você depende. Ele age onde ninguém mais pode agir. Se hoje você carrega uma causa que parece impossível, saiba, ela não está fora do alcance de Deus. Mesmo quando tudo diz acabou, Deus ainda diz, ainda não terminei. Deus muitas vezes escolhe agir justamente quando tudo parece perdido, porque é nesse ponto que ninguém pode confundir a obra dele com esforço humano. Quando ainda existe saída lógica, o coração tende a dar crédito às próprias forças. Mas quando não há mais recursos, estratégias ou caminhos visíveis, só resta olhar para Deus. As causas impossíveis revelam quem realmente está no controle. Quando o homem não pode mais fazer nada, Deus mostra que ele nunca esteve limitado pelas mesmas regras. O que para você é fim de linha, para ele é apenas o começo de uma nova história. É por isso que tantas respostas de Deus não vêm no meio do processo, mas no limite. Não porque ele gosta de ver alguém sofrer, mas porque ele quer que fique claro que foi a mão dele, e não a força humana, que mudou tudo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado de tentar, sem saber mais o que fazer, sem ter novas ideias. E aos seus olhos, isso parece derrota, mas espiritualmente, isso pode ser o lugar onde Deus começa a agir de forma mais clara. Quando você chega ao fim das suas forças, não significa que tudo acabou. Significa que agora não há mais distrações entre você e Deus. O coração fica mais sensível, a fé mais simples e a dependência mais verdadeira. As causas impossíveis não afastam Deus. Elas atraem a manifestação do poder dele. Aquilo que você não consegue mais tocar, ele ainda pode alcançar. Aquilo que você não consegue mais mudar, ele ainda pode transformar. Confie, Deus age com mais força exatamente onde ninguém mais consegue agir. Quando enfrentamos causas que parecem impossíveis, Deus também nos lembra que a caminhada fica mais forte quando não é vivida sozinha. Há momentos em que a fé precisa ser sustentada pela comunhão, pela oração compartilhada e pela certeza de que existem outras pessoas crendo junto com você. Muitos que estão aqui hoje carregam pedidos que parecem não ter mais solução, cada um com sua história, sua dor e sua espera. Este espaço existe para isso, para que ninguém enfrente o impossível sozinho, mas cercado por oração, fé e encorajamento. Se essa oração tem sido um lugar onde o seu coração encontra força para continuar crendo, sinta-se à vontade para caminhar mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é permanecer conectado a esse ambiente de fé, onde as causas impossíveis são apresentadas todos os dias diante de Deus. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Super Chat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão. Tudo aqui nasce do coração e retorna para Deus, permitindo que mais pessoas sejam alcançadas enquanto confiamos no agir dele. Permaneça firme. Mesmo quando tudo parece impossível, Deus continua ouvindo cada oração e trabalhando de formas que os olhos ainda não conseguem ver. Existe um momento em que a mente se cansa de tentar explicar o que o coração já sente, que aquela causa é grande demais para as forças humanas. E isso não é fraqueza, é apenas o reconhecimento de que existem limites que ninguém consegue ultrapassar sozinho.
Deus nunca prometeu que você teria força para tudo. Ele prometeu que estaria com você em tudo. As causas impossíveis existem para nos lembrar que não fomos criados para carregar o peso do mundo nas costas, mas para aprender a lançar esse peso sobre Deus. Muitas vezes, você não precisa de uma nova estratégia, de uma nova ideia ou de mais esforço. Você precisa de entrega. Precisa aceitar que há coisas que só Deus pode resolver. E isso não te diminui. Isso te coloca exatamente no lugar onde a fé começa a agir. Talvez você esteja lutando para manter a esperança viva, porque o tempo passou e nada mudou. Mas Deus não se move pelo mesmo relógio que você. Ele trabalha em profundidade, não em pressa. Ele prepara pessoas, circunstâncias e caminhos de forma que você nem imagina. A causa pode ser impossível para você, mas ela nunca foi impossível para Deus. Desde o começo, Ele já sabia onde tudo isso chegaria. Ele já conhece o final da história, mesmo quando você só consegue enxergar o problema. Hoje o Senhor te convida a parar de lutar sozinho, não para desistir, mas para confiar, não para abandonar a fé, mas para entregá-la de verdade. As causas impossíveis não existem para te destruir, elas existem para te ensinar que Deus ainda é Deus, mesmo quando tudo parece fora de controle. Quando Deus permite que uma causa chegue ao ponto do impossível, Ele não está sendo cruel. Ele está sendo cuidadoso. Ele sabe que certas vitórias só fazem sentido quando fica claro que não foi força humana, nem sorte, nem acaso. Foi Deus. O impossível é o território onde a glória de Deus aparece com mais clareza. É ali que o medo não consegue competir com a fé. É ali que o orgulho não tem espaço. É ali que a dependência se torna completa. Talvez você esteja se perguntando por que Deus não respondeu antes, quando ainda havia alternativas. Mas, se tivesse respondido naquele momento, você poderia até agradecer, mas não compreenderia o tamanho do poder dele. Agora, quando tudo parece fechado, qualquer porta que se abrir vai apontar diretamente para Deus. Existem respostas que só chegam quando não há mais como explicar, quando não há mais argumento, quando não há mais plano. E é exatamente nesse lugar que a fé se torna mais simples e mais forte ao mesmo tempo. Você não precisa entender como Deus vai fazer. Você precisa confiar que Ele pode fazer. O impossível não intimida Deus. Ele não se confunde com o tamanho do problema. Ele não se atrasa por causa da gravidade da situação. Hoje o Senhor te lembra: aquilo que te assusta não assusta a Ele. Aquilo que te paralisa não paralisa Deus. Aquilo que parece impossível para você continua totalmente possível para o Senhor. Confie. Deus ainda escreve histórias onde todo mundo já tinha colocado ponto final. Quando uma causa parece impossível, o coração também precisa de apoio para não desanimar no meio do caminho. Caminhar sozinho com um peso tão grande pode cansar a fé. Por isso, Deus nos lembra que a comunhão fortalece, sustenta e renova a esperança. Muitas pessoas que estão aqui hoje carregam pedidos parecidos com o seu, cada uma com sua história, suas lágrimas e suas perguntas. Este espaço existe para isso, para que ninguém enfrente o impossível sem oração, sem cuidado e sem encorajamento. Se este momento tem sido um lugar onde você encontra força para continuar crendo, sinta-se à vontade para caminhar mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é permanecer conectado a esse ambiente de fé, onde as causas impossíveis são colocadas todos os dias nas mãos de Deus. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Super Chat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão. Tudo aqui nasce do coração e retorna para Deus, permitindo que mais pessoas sejam alcançadas enquanto confiamos no agir dele. Permaneça firme. Mesmo quando tudo parece impossível, Deus continua ouvindo cada oração e trabalhando de formas que os olhos ainda não conseguem ver. Chega um momento em que o coração precisa parar de discutir com o impossível e começar a descansar em Deus. Enquanto a mente tenta calcular soluções, a fé é chamada a confiar. E confiar não é entender tudo, é se apoiar em quem entende tudo. Muitas vezes, a maior batalha não está na situação, mas dentro de nós. É a luta entre o medo e a fé, entre a lógica e a confiança, entre o que vemos e o que cremos. E Deus não ignora essa luta interior. Ele se aproxima dela. Talvez você esteja cansado de pensar, cansado de tentar imaginar como tudo pode mudar.
Deus não pede que você resolva o impossível. Ele pede que você entregue o impossível a Ele. Isso não é desistir, é confiar de verdade. Quando entregamos uma causa impossível, algo começa a mudar dentro de nós. A ansiedade perde força, o peso começa a ser dividido, o coração já não carrega sozinho aquilo que sempre foi grande demais para ele. Deus não quer apenas resolver o problema. Ele quer cuidar de você enquanto o problema ainda existe. Ele quer te sustentar enquanto a resposta não vem. Ele quer te dar paz antes mesmo da solução aparecer. Agora permita que o seu coração se aquiete. Não lute contra a fé que Deus está tentando gerar em você. Não segure o controle por medo de soltar. Estamos nos aproximando de um momento de oração profunda. Prepare o seu interior. O impossível que você carrega será apresentado diante de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Senhor meu Deus, neste momento nós entramos em oração trazendo diante de Ti todas as causas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Tu conheces cada situação, cada detalhe e cada história que ninguém mais consegue resolver. Pai, Tu vês o coração cansado, a mente confusa e a fé que às vezes se sente fraca. Nada está escondido diante de Ti. Cada lágrima, cada pensamento e cada oração silenciosa está diante do Teu trono. Em nome de Jesus, nós colocamos agora essas causas impossíveis em Tuas mãos. Aquilo que ninguém conseguiu mudar, Tu ainda podes transformar. Aquilo que parece final, Tu ainda podes reescrever. Aquilo que parece morto, Tu ainda podes tocar com vida. Senhor, fortalece a fé dessa pessoa agora. Remove o medo que tenta dominar o coração. Que toda voz que diz não tem mais jeito seja silenciada pela Tua verdade, que diz que nada é impossível para Ti. Nós declaramos que o impossível não intimida Deus. Não existe causa grande demais, dor profunda demais ou situação perdida demais para o Teu poder. Tu és o Deus que faz caminhos onde não existem, que abre portas onde só há muros e que gera vida onde só há pó. Recebe, Pai, cada causa impossível que está sendo entregue agora. Que essa entrega seja real, sincera e completa. Que a paz comece a tomar o lugar da ansiedade e que a confiança comece a substituir o medo. Nós confiamos em Ti. Nós entregamos tudo a Ti. Tu continuas sendo Deus sobre todas as coisas. Quando trazemos causas impossíveis diante de Deus, entendemos que essa caminhada fica mais leve quando não é feita sozinha. A fé se fortalece quando é compartilhada, quando há pessoas orando juntas e sustentando umas às outras em tempos difíceis. Se este momento tem sido um lugar onde o seu coração encontra força para continuar crendo, saiba que a sua presença aqui é muito importante. Cada pessoa que permanece fortalece esse ambiente de oração, cuidado e esperança. Se você sentir no coração, pode se tornar membro do canal e fazer parte da família Alvorada da Graça, caminhando mais perto nessa jornada de fé pelas causas impossíveis. E se desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Super Chat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão e cooperação com aquilo que Deus está fazendo. Nada aqui é obrigação. Tudo nasce do coração e retorna para Deus. O mais importante é que você saiba que existe um lugar onde você não precisa enfrentar o impossível sozinho. Existe oração, existe cuidado e existe fé sendo levantada junto com você. Que o seu coração descanse agora. Não porque tudo já mudou, mas porque você entregou o impossível nas mãos de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Aquilo que era peso, agora está sendo cuidado por quem pode todas as coisas. Talvez você ainda não veja a resposta. Talvez a situação continue a mesma, mas algo já mudou. Você não está mais carregando isso sozinho. Deus recebeu aquilo que você entregou e Ele cuida com fidelidade de tudo o que chega às mãos dele. Não permita que a ansiedade volte a tomar o lugar da fé. Não pegue de volta aquilo que você acabou de entregar. Confie. O impossível que você trouxe hoje está diante de um Deus que transforma histórias. Que a sua mente se aquiete, que o seu coração encontre paz, que a confiança em Deus governe seus pensamentos enquanto Ele trabalha do jeito dele, no tempo dele. Siga o seu dia ou o seu descanso com essa certeza. Aquilo que parecia impossível para você continua totalmente possível para Deus. Ele não perdeu o controle, Ele não se atrasou, Ele está agindo. Amém.